Bem-vindo todos e todas ao canal Mundo Sem Paralelo. Nesse vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto que é de suma importância. Eu me refiro à questão do relacionamento entre governo e classe média. Ou, de outro modo, por que a classe média rejeita tanto o governo Lula? Pesquisa da Genial Quest, divulgada no final de fevereiro, mostrou que entre as pessoas que recebem até 2 salários mínimos, ou seja, classe baixa, do extrato econômico, a rejeição ao governo Lula é de 36%. Nas pessoas que recebem de 2 a 5 salários mínimos, a rejeição tem um pulo para 52%. E para as pessoas que recebem acima de 5 salários mínimos, a rejeição ao governo atinge 54%. São percentuais muito elevados e que constatam que há uma resistência hoje na classe média às diretrizes do governo Lula. Eu gostaria de pedir a todos vocês que dessem um like nesse vídeo, ativassem o sino de notificações e divulguem esse material para seus amigos. O que, a meu ver, leva a essa rejeição de parte expressiva da população de classe média ao governo Lula pode ser resumida em 3 aspectos: o aspecto econômico, o aspecto da violência urbana e o conservadorismo da classe média. O primeiro aspecto, o econômico, tem a ver principalmente com os malefícios da inflação. Cabe citar que a classe média ela sofre de muitos dos fatores que afetam as classes mais baixas, como a inflação. Porém, tem alguns ônus que ela é obrigada a carregar. A inflação atinge a classe média de forma muito forte, principalmente a inflação de remédios, transportes, alimentos, combustíveis e aluguéis. Tá? São fatores que pesam muito no bolso da classe média. E a inflação desses itens tem sido, nos últimos 12 meses, muito elevada. Além de arcar com uma inflação que é considerada elevada para seu padrão de vida, a classe média é obrigada a pagar imposto de renda e, a depender do patamar de sua renda, a alíquota do imposto de renda pode chegar a 27% sobre o valor devido, o que, convenhamos, é um grande absurdo, uma vez que os mais ricos não pagam isso. Um outro fator são os planos de saúde. A classe média foge do SUS porque o atendimento lá é de má qualidade, no geral, e é obrigada a arcar com os valores elevados dos planos. Só no último ano, os planos de saúde tiveram um reajuste médio de 30%, o que é outro absurdo. Um outro fator que estimula a rejeição da classe média ao governo, tá, é o medo da violência urbana. Hoje é cada vez mais complicado você sair e levar seu celular à rua, porque o risco de ser furtado ou assaltado é muito grande. Da mesma forma, quem tem seu carro ou sua moto, muitas vezes ainda pagando financiamento, corre o sério risco de ser assaltado na rua. E há a percepção, tá, entre as pessoas desse extrato social de que o governo é leniente com a violência urbana. Não há uma verdade nisso, mas nesse caso o que importa não é verdade, é a percepção. Um terceiro fator que, a meu ver, também influi nessa má vontade da classe média com relação ao governo Lula é o fato de que esse extrato social é altamente conservador. Enquanto isso, os adversários políticos do governo, que são muito atuantes nas redes sociais, batem todos os dias na tecla de que o governo Lula é adversário da família e adversário dos bons costumes. E ainda levantam uma coisa que deveria ser absurda, mas que funciona ainda para muitos conservadores, que é o fantasma do comunismo. Tá? E essa percepção é fortalecida quando Lula resolve, em declarações, apoiar governos como o de Maduro e o de Putin. Nós sabemos que ambos não são democracias. Tá? Eu apontei aqui
3 questões que influenciam no humor negativo da classe média em relação ao governo. Agora, cabe apresentar também eventuais soluções. Na área econômica, seria importante adotar políticas compensatórias para a classe média. Um exemplo seria você estender o programa Desenrola, tá, de pagamento de dívidas com descontos, para faixas salariais acima dos 3 salários mínimos, atingindo até quem ganha 10, 15 salários mínimos. Eu não entendo por que isso não foi feito. Uma outra coisa que poderia ser pensada seria conceder para aposentados e pensionistas o 14º salário, tá, pago ao final do ano. Há ainda outros fatores, como, por exemplo, você diminuir a carga tributária para as classes pobre e média, tá? Inclusive no imposto de renda. Na área de segurança pública, na área de combate à violência urbana, cabe, em primeiro lugar, ao governo deixar claro que essa é uma questão que é afeita aos estados. Tá? Cabe aos estados combater a violência urbana com auxílio das prefeituras. O governo federal entra como coadjuvante nisso, mas deve entrar de sola como coadjuvante, não ficar atrás do biombo. Tá? Deve fazer parcerias firmes, diretas com os governos dos estados, tanto os estados de situação quanto os estados de oposição, tá? E deixar isso claro para o grande público, que ele está fazendo esse esforço junto com os estados e junto com as prefeituras para o combate, tá, à bandidagem, afastando a ideia preconcebida de que o governo Lula é leniente com o banditismo. A ideia é investir em inteligência, tá, para combater o crime organizado, obter com isso números positivos e mostrar esses números positivos para toda a população. Na área de costumes, cabe ao governo deixar bem claro que essas questões são afetas ao Congresso, tá? Ao Poder Legislativo. É o Congresso quem deve cuidar desses assuntos e não o governo. Mas, além de deixar isso claro, cabe ao governo divulgar todas as ações que tem tomado em favor da economia de mercado, tá? Para evitar o velho papo de que o governo flerta com ditaduras de esquerda. Como ele flerta com ditaduras de esquerda, como ele passa pano para o comunismo internacional, digamos assim, para essa bobagem que tanto espalham nas redes, se o governo apoia a economia de mercado aqui no Brasil, se ele dá dinheiro para a indústria, se ele dá dinheiro para o agronegócio, tá? Se ele estimula as micro, pequenas e médias empresas, tá? Se ele é a favor da propriedade privada. Como que esse é um governo comunista, ou que apoia regimes comunistas? Ou seja, mostrar que esse é um regime que apoia a livre iniciativa, que apoia a economia de mercado. Bem, eu chego aqui ao final deste vídeo. Peço que, se vocês gostaram do conteúdo, que deem um like, ativem o sininho de notificações, se inscrevam no canal e divulguem esse material com todos os seus amigos. Muito obrigado.